Hoje eu acordei meditando, pensando muito sobre um assunto e me veio na mente, então, esse vai ser o assunto do vídeo. Eu acho que o Espírito Santo quer que eu fale sobre isso já. E é como se ele tivesse falado, duh, claro. Eu acordei com esse pensamento, tá? Então o assunto do vídeo hoje é sobre sonhos, profecias e o apocalipse, tá bom? Então vamos lá. Ah, vamos pegar de exemplo aqui, lá no Antigo Testamento, os patriarcas, tá? Sonhos e visões, ambas têm uma linguagem muito parecida, se não a mesma, ok? E tem a ver com profecia. Geralmente tem a ver com profecia. Mas vamos separar um pouquinho as coisas, tá bom? Então no sonho e na visão, sendo ambos a mesma atuação de Deus quando ele quer falar com o homem, lembrando que no Antigo Testamento, lá no tempo dos patriarcas, Abraão, antes ainda, Noé, Enoque, certo? Eles não tinham a Bíblia escrita, eles tinham intimidade e conseguiam ouvir ou ver coisas da parte de Deus, né? Samuel também chegou a ouvir a voz de Deus, a voz audível. Então essas formas era que Deus falava e não com as escrituras. Depois de Moisés que começou então a surgir as escrituras como a gente conhece hoje. Moisés começou a escrever a Bíblia, tá? Mas José é quem eu quero usar no momento. Ele, em certa ocasião, estava com seus irmãos, e isso está em Gênesis capítulo 37, tá? Ele conta para os seus irmãos um sonho, e quando ele termina de contar, rapidamente, né, é um sonho breve, os irmãos olham para ele e falam: então a gente vai se curvar perante você e você vai reinar sobre nós. O sonho era mais ou menos assim: eles estavam colhendo trigo e os feixes de trigo dos irmãos dele se curvavam diante do feixe de trigo dele. E isso mostrava que ele ia governar, como de fato veio acontecer. Então era Deus falando e mostrando o que ia acontecer. Alguns falam um erro de José, na sua inocência, foi contar para os irmãos. Mas lembra que foi os irmãos que fizeram tudo o que fizeram com ele e ele chegou aonde chegou porque os irmãos fizeram isso com ele, né? Então tudo está sob o controle de Deus, né? Não era erro dele. Pode ser que algum coach venha falar: não, ele errou porque não se deve contar os sonhos, que não sei o que. Cara, se Deus falou que vai fazer, irmão, não é você estar contando que vai bloquear você de ser feito na sua vida, tá ok? Às vezes vale a pena você ficar quietinho, reter aquilo lá, mas quanto mais você declarar a palavra que Deus disse, maior a expectativa e as testemunhas para que isso que vai acontecer na sua vida vai acontecer. Beleza? Vamos falar sobre o sonho. De novo, ele tem um sonho, só que diferente, falando a mesma coisa. Então você veja, ele chega dessa vez para os pais dele, na verdade para Jacó, e para os irmãos, e conta um outro sonho. Eu sonhei que vi o sol e a lua e 11 estrelas se curvando perante a mim. E ficou todo mundo doido. O que eu quero dizer era normal para o pessoal daquela época, dos antigos, interpretar sonhos. Eles tinham essa linguagem, esse formato de se falar, né? Embora seja Deus falando, era natural para eles interpretar. Eles eram familiarizados com essa tipologia ilustrativa, né? Esse não era tão um enigma para eles, era uma linguagem. O povo de Israel, eu acredito que até por cultura, ou pelo menos eles tinham esse, não chamo nem de dom, esse talento mesmo, né? De interpretações, de conseguir compreender o que as imagens dizem. Perceberam então que dois tipos de sonho falando da mesma coisa? Novamente com o próprio José alguns anos depois, tá? A Faraó do Egito tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Quem que consegue? O José.
José chega na frente dele e fala, o sonho quer dizer o seguinte, e ele sonha de duas formas diferentes, uma com uma vaca magra, outra vaca gorda, a vaca magra comida pela gorda, outra com uma espiga de milho e tal, tá? É a mesma coisa que está sendo dita por sonho diferente, por ilustração diferente, mas a história é a mesma, é contada da mesma forma. Por isso, meu jovem, minha jovem, não procure na internet, eu sonhei com tal coisa, tal coisa. Beleza, vamos lá pro Google. Google, o que quer dizer? O Google não é Deus, velho, tá? Você vai encontrar algumas tipologias, eu sonhei com cobra, quer dizer que? Eu sonhei com macaco, quer dizer que? Entende? Então, vai depender do contexto, né, do pano de fundo, do cenário, uma coisa que é impressa no espírito da pessoa quando é Deus falando no sonho é o sentimento, né? Então o ideal é que todo cristão consiga interpretar o sonho. Ele é dado pelo Espírito Santo, a interpretação de sonho, mas também nas escrituras existem ali chaves para você interpretar. Quem é familiarizado com o livro de Daniel, Daniel é um outro exemplo. O Nabucodonosor sonhou, ninguém sabia dizer o que era o sonho, qual era o sonho e o significado do sonho, porque Nabucodonosor nem contou. Então Daniel se apresenta para ele e fala, Nabucodonosor, você sonhou com? E daí ele descreve todo o sonho. E daí, quando ele recebe essa interpretação do sonho através de um anjo, ele consegue, o anjo vai explicando para ele o que é cada uma dessas coisas e ele entrega para o Nabucodonosor cada um dos elementos desse sonho, né? Então na Bíblia tem as chaves para você interpretar as profecias, sendo elas tipológicas, ilustrativas, tá bom? Eu tô falando tudo isso pra gente chegar até o Apocalipse, porque o Apocalipse é 90% isso daí, tá bom? Toda a linguagem apocalíptica, ela é profética, ilustrativa, tipológica de uma visão de João, tá? João foi contado pra ele todo o Apocalipse através do que ele viu. E eis que vi um semelhante à pedra assentado num trono, tinha um livro na mão, tá? A gente vai chegar lá, mas ele tá vendo e narrando para alguém, e esse alguém escrevendo, provavelmente, na ilha de Patmos, tá bom? Tá, visão e sonho. Eu acredito, ouso afirmar que sonho e visão, vamos tratar os dois de uma forma só, sonho, tá? Ele é a terceira, quarta forma que Deus mais fala com o homem. Hoje em dia, a número 1 é a Bíblia. Por quê? Porque já está escrito, já está falado. É só você abrir e ler. E quando você começa a ler, de repente algo que está passando na sua vida pula diante dos seus olhos ali. É metafórico que eu estou falando, tá? Mas aquilo de alguma forma testifica dentro de você, que não mexe com você e fala, cara, eu tô passando por isso, o cara tá passando por isso aqui, Deus fez isso com ele, será que ele vai fazer isso com a minha vida? E a resposta é, possivelmente sim. Mas o que esse cara fez? Entendeu? Então isso vai te alimentando e isso começa então a falar com você e alimentar o seu espírito e aí você começa a viver isso, ok? A segunda forma eu acredito que seja pregação, tá? Alguém pregando a palavra, porque a fé ela é de vir e ouvir pela palavra de Deus, né? Então alimentou a fé como? Por vir, ouvir alguém pregando a palavra pela palavra de Deus, tá? Pelas Sagradas Escrituras, pelo que disse Jesus, pelo que disse o Papai do Céu, pelo que operou o Espírito Santo e opera até hoje, tá ok? Hoje no YouTube, se você colocar assim, ó, profecias, tal, muita gente vai aparecer contando sonhos, e é verdade. Muitos profetas, que tem o chamado de profeta hoje, alguém vai falar que não existe chamado profético. Preguiça de responder isso, sabe? Existe sim, tá? Existe sim. E
eu conheço pessoas, talvez eu que vos falo, tenha um chamado que tenha participação no profético, quem sabe, né? Reconheço alguns profetas de ofício, Jodá Bertelli, por exemplo, que eu amo ouvir a palavra dele. São pessoas que elas têm visões, que Deus fala através de sonhos, assim como fala com mestres através da escritura, assim como fala com evangelistas em meio ao evangelismo, assim como fala com pastores através do cuidado deles, né? Da direção. Cada um tem um chamado, cada vaso é tratado de uma forma e falado da parte de Deus de uma forma. Então não é porque Deus não fala com você através de um sonho, ou fala demais com você através de sonho, que é a única forma dele falar, ou que não é a forma dele falar. A sua experiência não é doutrina. A sã doutrina é uma, e a partir dela, a partir da sã doutrina, né, não pode ser contrariada, mas Deus vai se movendo em torno da sã doutrina, tendo ela como raiz, tá ok? Fundamento. Sã doutrina, conjunto de ensinamentos simples, tá ok? Agora, Jean, você falou que uma coisa dita da parte de Deus pode ser falada de diversas formas diferentes. E isso só no sonho, tá? Então, sonhei com coisa X, sonhei com coisa Y, e ambas querem dizer que Z. Tá entendendo? Sonhou lá com a vaquinha, sonhou com o milhinho, e querem dizer que vai vir fome, que vai vir prosperidade seguida de fome, que é melhor, então a estratégia é você reter. Eu tô falando de José do Egito, né? Agora, no Apocalipse acontece algo semelhante, mas também eu vejo, é Jean falando, tá bom? Eu amo o Apocalipse, é o livro que eu mais li, e pra mim é maravilhoso, é prazeroso observar essas profecias, ver tudo se cumprir, ver que o nosso tempo é o tempo do Apocalipse mesmo, embora ele já começou há muito tempo atrás, quando João escreveu já estava rolando, mas esse a gente está na cereja do bolo, sabe? É muito empolgante, é muito esperançoso. Algumas pessoas têm medo, mas eu vou deixar para falar mais do Apocalipse num próximo vídeo, que eu vou falar do Apocalipse mesmo e vou tratar em diversos vídeos, tá bom? Então, no livro de Apocalipse, nas visões que o João tem, não só duas coisas diferentes querem dizer uma, mas como uma coisa pode vir a ser duas coisas, tá bom? Porque na época de João aconteceu uma grande tribulação, ou no século, na geração de João aconteceu a tribulação, se manifestou um cara com o espírito do anticristo, tá? Então Nero se manifestou com o espírito do anticristo. O nome dele calculado dá 666. Ele perseguiu a igreja, matou, fez um arregaço, todos tinham que adorar ele. Cara, ele cumpriu nele muitas das coisas que estão descritas em Apocalipse quando se fala do anticristo, ok? Mas não era ele, ainda não. O anticristo, como a gente vê na Bíblia, que vai dominar o mundo inteiro, vai matar as duas testemunhas, mas também vai morrer só com a presença do Mestre Jesus quando ele chegar em toda a sua glória. A presença, Jesus se manifestou, o anticristo morreu, tá? Esse anticristo que vai ser o bom da boca, ele ainda tá por vir. Eu diria que já existe, já tá por aí em algum lugar, mas ele não se manifestou. Embora eu acredito que ele seja alguém que já tá com uma certa fama, tá bom?
Não vou apontar e dizer quem que é, tá bom? Deixa esse daí. Não adianta a gente saber. Se eu soubesse, se eu tiver certeza, ou se você que tá ouvindo, vendo, e é fascinado por essas coisas, me responda, o que você vai fazer se você tiver certeza que é alguém? Você vai matar ele? Então não adianta saber. Adianta saber o seguinte, que Jesus é o Messias, que ele há de vir e que a gente precisa manifestar ele até antes que ele venha, ou seja, amar a Deus e o próximo. A parada é simples, tá bom? Mas eu vou falar sobre Apocalipse para ninguém ficar desavisado, bom, pelo menos quem vai ver o canal, tá bom? Porque as coisas estão se cumprindo e vai acontecer. Se cumpriu 95% até aqui, conforme está escrito, pode ter certeza que esses 5% da eternidade vai acontecer. Tá ok? Então galera, vamos finalizar esse vídeo por aqui e vamos se preparar para o próximo, tá ok? E a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus, amém. Shalom!